Olá você, estamos aqui com um esportista naturalizado italiano, mas filho de Jundiaí. Seja muito bem-vindo, Júlio Romanini. Obrigado, Dani, é um prazer estar aqui com você, meu parceiro de muitos anos, né? Meu grande amigo de infância, de longa data, então um prazer estar aqui nesse bate-papo aí com você. Júlio, eu sei que você saiu das quadras, teve que se aposentar, acho que o joelho não aguentou e você continuou correndo aí, mas não nas quadras, né? Tive que me aposentar realmente por um problema grave no joelho. Eu já teria aposentado de qualquer maneira, acho que hoje em dia, né? A idade. Na verdade, eu aposentei precocemente, acho que talvez hoje para a vida útil do atleta hoje é um pouco mais longa, né? Eu sou ainda da geração que a gente tinha pouca estrutura, né? Em termos de materiais. Eu joguei futebol de salão, né? O futsal por muito tempo, então tive um desgaste grave no joelho meio precoce, então acabei aposentando aos 32 anos oficialmente, né? Profissionalmente aos 32 eu acabei deixando das quadras, mas ainda dou umas corridinhas de verdade ainda por aí e tudo mais, né? Você acha que no campo você aguentaria mais ou não? Talvez, o Dani, é difícil falar, né? O joelho, na verdade. Isso, é difícil falar de uma estrutura física interna, né? A gente, sei lá, talvez o futsal agravou isso, né? Trouxe um pouco mais cedo, né? Esse problema, mas talvez fosse um problema que eu viesse a ter, né? Mesmo jogando futebol de campo, enfim. É difícil a gente precisar hoje, né? Hoje a medicina melhorou muito também, a prevenção. Sou do período que a gente era meio na raça também, mesmo falando como atleta, né? Então, hoje em dia, o atleta tem uma estrutura melhor no entorno dele, nós éramos mais corajosos, eu falo, né? Então, a gente jogava com dor, tomava injeção para jogar. Eu sou da geração que não gostava de ficar nenhum jogo fora, né? Hoje mudou muito isso, né? O cara tem o controle de quantos minutos ele pode jogar ou não. Eu brinco que a minha geração era um pouco mais fominha, né? A gente machucado ou não queria jogar. Ia na base da injeção. A gente sofreu as consequências aí no futuro, né? No nosso futuro como atleta daí, né? Então, na verdade, você se aposentou na Itália e voltou para o Brasil? Sim, me aposentei na Itália e voltei para o Brasil. Até curioso, né? Eu não tinha terminado a faculdade. Quando eu voltei, aí eu fui terminar os estudos, né? Tive um processo meio interno. Outra coisa que a gente não tinha, né? Uma instrução muito grande no nosso tempo, então são poucos atletas da nossa geração que acabaram estudando antes, né? Ou muitos da nossa geração ou escolheram o estudo ou ser profissional como atleta, né? Eu fui pro lado de ser profissional como atleta, não conciliei as duas coisas e paguei um pouco o preço, né? Quando voltei um pouco mais velho. Então, 32 anos é novo, né, Gil? Eu acho novo, cara. Hoje em dia eu tenho uma outra visão, né? Ainda mais eu morei um tempo na Itália. Lá eles têm uma mentalidade de maturidade mais longa. Então, quando eu saí do Brasil com 21 anos, aqui eu já era considerado um homem, um adulto. E eu cheguei lá, eles ainda me tratavam como uma criança. Uma criança ou um adolescente em formação. Então, a maturidade para eles lá é um pouco mais tardia, né? Então, eu acabei olhando que com 32 anos, claro que era cedo, né? Mas, enfim, para a mentalidade brasileira, eu acho que eu estava meio fora dos padrões, né? A gente já sai com 18 anos tendo que escolher profissão, um peso enorme aí para... Né? Hoje eu tenho uma filha de 18 anos, né? Eu vejo o que ela passa hoje, foi o que eu passei há muito tempo atrás, mas claro que hoje com muito mais informação, mais instrução, né? No nosso período, que você caía e ia, né? Na verdade, como foi parar de jogar bola, que assim, daí você voltou a estudar. Na verdade, o primeiro passo, depois que você parou, aposentou, né? Das quadras, você voltou a estudar? Normalmente é um processo meio árduo, né? Você deixar de fazer uma coisa que você gosta, né? Que eu fiz a vida inteira, né? Então essa foi minha profissão desde os 14 anos. Então praticamente eu brinco, eu só sabia fazer aquilo, né? Mas eu assim me preparei bem, eu já vinha, né, da lesão, eu tive a cirurgia mais grave que eu fiz aos 27 para 28. Eu acabei ainda jogando mais 4 anos, né, ainda dei uma empurrada, mas ali eu já estava... Sentindo que... E me preparando também para o que o fim eu já sabia estava próximo, né? Foi uma decisão em conjunto com a minha família. Minha esposa, ao contrário de mim, já era formada, então a gente fez o caminho inverso. Então, quando voltou, ela já era formada, pós-graduada, enfim. Então, a gente conseguiu tocar o barco. Eu voltei aos estudos. Me preparei, claro, um pouco financeiramente também, né? Então, eu estava bem estruturado. Eu brinco até hoje, né? Que eu ainda tenho um pesar de não estar nas quadras, né? O competir ainda me faz falta. Mas não sinto nenhuma falta
do treinamento diário, enfim, me preparei bem, tenho prazer do que eu fiz, né? Eu acho que fui razoavelmente bem sucedido naquilo lá, então sou um cara orgulhoso da minha carreira e não frustrado com a minha parada, né? Você teve a decisão de montar uma escola, né, de futebol de salão, coisa que é rara hoje, né, Júlio? Na escola, o salão hoje está meio escasso, acho né? que o esporte em geral, né, Dani? Tá cada vez mais difícil a gente tirar as crianças das telas, do celular, das telas em geral, né? Videogame, celular. Enfim, então eu voltei para o Brasil, até tenho uma trajetória engraçada, porque eu comecei, quando eu voltei, antes de eu ir para a Itália, eu fazia engenharia. Então eu fazia engenharia civil. Quando eu voltei, eu fiz contabilidade. Nossa, que legal. Só que a minha vida esportista sempre me levava para dentro das quadras. Então as portas se abriam sempre no mundo esportivo. Então eu nunca deixei de estar perto do esporte e tudo mais. Depois disso eu fiz educação física. Aí quando eu fiz educação física, eu trabalhei em algumas escolas, né? Fui professor de algumas escolas de futsal aqui da região. E depois eu abri a minha própria escola, que, né, chamava Roma. E esse ano a gente, infelizmente, teve que parar por alguns problemas de local. Mas foi um momento prazeroso, né? Tenho em mente ainda, talvez, voltar num futuro, mas com outros projetos, né? Não uma escola particular, enfim. Na verdade, você tem a vontade de ensinar, de formar, né? Não de ensinar propriamente futebol, né, salão. Na verdade, eu acho que o processo do educador, né, do professor de educação física, em geral, né, de qualquer educador, eu acho que vai muito além do ensinar a matemática, o futebol, toque de bola, ou seja, qual for, né, o fundamento. E eu tenho desde sempre essa vontade, né? Eu prezava muito isso na minha escola, eu como professor em outras escolas, de ir um pouco além da quadra, né? Então, eu acho que cada vez... eu tenho muito em mente que o esporte é formador, né? O esporte, como educação, como meio de transformar a vida das pessoas, de educar, ele é muito importante. E ele está cada vez mais distante das pessoas, né? Eu acho que cada vez mais, infelizmente, a gente elitizou, né, o esporte. Nós temos cada vez menos escolinhas gratuitas, não só de futebol, várias outras modalidades, qualquer modalidade, né? Enfim, mas eu até cito o futebol e o futsal porque eram as mais populares. A gente tinha uma escolinha em cada esquina, né, no meu tempo, aqui em Jundiaí. Hoje a gente está cada vez mais restrito, as escolas, a maioria são particulares, né? Enfim, então, cada vez mais as pessoas... E é mais comercial também, né, Júlio? Na verdade, a escolinha tem um viés mais comercial, de venda, né? Eu acho que tudo, né? Eu brinco, né? O capitalismo vem tomando um pouco de conta, né? Em geral, né? Eu entendo, fiz parte disso daí também, né? A gente precisa, a gente precisa do nosso trabalho. Mas como sonho de vida, assim, eu pretendo voltar, mas com algum projeto social, enfim, com modalidades gratuitas, não só o futsal. Espero realizar esse sonho brevemente. Eu sei que essa política pública, né, que você busca, né, de trazer, tirar a pessoal da rua, a criançada da rua, te trouxe um novo desafio também, né? Total, Dani. Eu acho que hoje o problema, até a gente conversava nos bastidores, né, sobre quadras, eu acho que o problema hoje nem é tanto a falta de quadras, né, de espaços, enfim, até falo de Jundiaí, que é uma cidade rica em centros esportivos, quadras de praças, enfim. A gente tem a dificuldade de levar as crianças para esses espaços, né? Eu até tenho o nosso grande amigo Fauaz, tem um super projeto em Jundiaí que é o Detox Digital, porque cada vez mais as crianças estão nas telas e a gente tem a dificuldade de tirar as crianças e levar para esses espaços, né? Eu tinha a escolinha, né? Volto a falar, e a maioria dos meus alunos faziam atividade física 2 vezes na semana, que eram os dias que iam na aula. Fora isso, as crianças pouco brincam, né? Na rua a gente pouco deixa as crianças ficarem na rua. Talvez quem tem condição hoje de ter um condomínio com quadra tenha um pouco mais de acesso, mas eu acho que a grande dificuldade hoje da política pública, do poder público, é como transformar o centro esportivo, ou a quadra, ou qualquer coisa atrativa para que as crianças voltem a frequentar. E assim, essa lei é nova do Detox Digital? Sim, é uma lei nova do FAUAS, um grande lei novo.
Enfim, mas é para lançar o debate, né? Eu acho que é uma reflexão. Eu acho que hoje é um momento de reflexão aí, não só jundiaiense, né? Eu acho que não é um privilégio jundiaiense isso daí, esse problema. É um problema mundial e de cada vez, né, a restrição, se você vai hoje procurar as escolas de qualquer modalidade, o número de crianças é muito menor do que 10 anos atrás, né? E eu acho que a tendência, cada vez mais, se a gente continuar nessa pegada aí, né, digital mesmo, até faço uma reflexão como pai também, né, das nossas dificuldades. Na verdade, se você deixar a criança na tela, né, na verdade, ela fica imperativa e acaba gerando uma demanda e uma necessidade de frente da tela e acaba esquecendo alguns esportes também, né? O futebol de salão, acho que é um menos esquecido, mas tem balé, tem capoeira, tem muitos outros esportes que tem centros esportivos em Jundiaí, que tem modalidades que não tem adesão. Muito, muito, né? Tem modalidades que tem poucas adesões, tem projetos em Jundiaí, principalmente você até citou a capoeira, tem muitos projetos sociais, que a dificuldade é você levar o aluno até a aula também. A desistência hoje também, né, de qualquer modalidade, então as crianças, porque o pai como estimulador, ele leva a criança, né, a praticar a atividade, mas a desistência também é grande, então as crianças começam, depois não é tão atrativo, ela acaba não gostando, às vezes ela não se sente tão boa em uma modalidade específica e aquilo faz com que ela não continue, mas ela não procura outra, enfim, eu acho que é um problema grave. Eu sei que você está inserido nas comunidades, né? Na verdade, um povo, que assim, umas crianças que precisam de uma atenção. Como que é isso dentro das comunidades? Tem as telas também ou não? E, por incrível que pareça, hoje também tem, né, as telas. Eu, né, ajudo, sou um parceiraço aí de um instituto, né, que chama Instituto Vida em Movimento, que da maneira que eu posso, eu estou presente com eles ali para dar uma força. E eles fazem um trabalho muito legal, até na FEPASA, né, em Jundiaí, no bairro da FEPASA, eles têm um projeto de capoeira. E o uso de celular hoje, né, o acesso à compra não é tão difícil, eu acho, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. É difícil você pensar em uma pessoa que não tenha hoje um celular. E lá também o problema é o mesmo, né? Eu acho que, indiferente de classe social, eu acho hoje, a tela ela não é um privilégio de uma classe ou de outra. Lá também, mas assim, o projeto lá de capoeira tem bastante gente. Bastante sucesso, tem muitas crianças. A gente quer ampliar também esse projeto para outras modalidades, né, como balé, judô, e enfim, então é uma coisa que eu tenho. Tem futebol feminino também, né? A gente está ajudando lá o futebol feminino que está na Taça das Favelas, e é uma coisa que tem me dado muito prazer de estar participando indiretamente, mas de estar junto. Mas está participando. Estou muito presente no que eu posso. Agora o Instituto vai ter uma sede própria também. Oh, que bacana. Então, eu acho que cada vez mais estou dentro. Então, quem sabe futuramente a gente volta com modalidades coletivas, né? O Instituto tem uma sede hoje, mas não tem quadra, é claro. Então, futuramente a gente ainda pensa em talvez ter uma sede, né? Com uma quadra, ou um espaço que dê para fazer algumas atividades e modalidades coletivas. O Instituto depende do quê? De emendas, de apoio, de incentivo. Né? O Instituto depende de ajuda de todo mundo. Né? Doações, emendas, algumas emendas impositivas. Enfim, então hoje é difícil também manter, né? Porque a gente, né, depende da contratação de profissionais, professores. Por enquanto a gente vai meio... Quando não tem uma modalidade ou outra, a gente vai na raça, né? Então vai com voluntário, né? Se ajuda, uma ajuda de um, ajuda de outro, mas a gente vai tocando. As pessoas envolvidas, presente que é a Gláucia, o marido dela... Já fica o convite para ela vir aqui. Espero que eles venham. Ela e o professor Miguel, que é um cara que eu tenho muito carinho, um batalhador. Eu acompanho de perto, o trabalho dele é muito legal. Sempre nos 30. Sempre envolvido em ajudar o próximo, enfim. Então, são pessoas que eu tenho muito prazer de estar próximo, né? Mas eles, eu brinco, né, que são verdadeira correria, né? Eles estão sempre pedindo ajuda para um, para outro, mas fazendo acontecer aí o projeto, fazendo acontecer as modalidades. Então, são pessoas... até um parênteses, eu fui ajudar um outro projeto sem querer. E acabou conhecendo ele? Não, eu conheci a pessoa que toca o projeto, é uma pessoa que foi salva pelo Miguel, era um ex-usuário de drogas, e aí a gente coincidentemente começou a conversar, e eu falei que eu ajudava no projeto do Instituto Vida em Movimento, e eu falei, pô, o professor Miguel é um cara que eu tenho... Ele falou, cara, você não tem noção, ele me contou a história, e o Miguel tirou ele das ruas através da capoeira, hoje é um cara que tem um outro projeto, e eu acabei indo ajudar também um outro projeto.
E, enfim, então o Miguel é um cara que eu tenho muito carinho, um cara que faz sempre o bem, então... E ele é mestre de capoeira. Ele é mestre de capoeira, professor de educação física, de formação também. Ele está na rede pública. Rede pública estadual. Olha, então, é muito legal o trabalho. Que se envolve... E assim, hoje tem a capoeira de futebol e tem mais alguma modalidade? Precisa abrir mais? Rodando não temos. A gente está com a capoeira rodando em 3 lugares e agora a intenção nossa é começar o judô e o balé, a princípio. E o futebol feminino em parceria, né, com a comunidade, né, que é uma parceria junto com o pessoal da Que comunidade. precisa, né? Na verdade, se dá as mãos para fazer acontecer, né? E o Miguel é um cara que se doa, eu fui ajudá-lo em uma seletiva, enfim, é um cara que está sempre de corpo e alma totalmente dedicado, então espero ter sucesso para as meninas, falei que eu voltaria a visitá-las se elas chegassem na final, então... Tá caminhando. Então espero sua visita lá. Tá caminhando, espero vê-las na final. E assim, qual que é o seu maior desafio daqui para frente, assim, no Instituto ou fora dele? No Instituto, o desafio, eu queria muito que o Instituto crescesse com outras modalidades. Meu sonho total é, talvez através do Instituto, claro, ter modalidades múltiplas, né, gratuitas. Então, eu gostaria de que as pessoas tivessem a oportunidade de praticar uma dança, modalidades que são caras, como tênis, enfim. E o futebol também, eu gostaria de voltar a ter, né, contato diretamente com o futsal. Espero realizar esse sonho brevemente. Claro que eu tenho outro lado, né? Hoje tenho meu trabalho, né? Sou assessor do vereador Fauás, tenho um trabalho aí na vida pública que me permite, graças a Deus, também a ter acesso à informação, a projetos. Existem projetos maravilhosos aqui na nossa região, então isso também tem me Abrindo portas, feito conhecer pessoas, enfim. Então, tenho me realizado, né, de estar rodeado de pessoas boas. Espero que futuramente o projeto continue caminhando, né? Eu falo que o projeto já parece a Cláudia, né, e o Miguel, o Instituto já é uma realidade. A gente espera só expandir, né, e crescer em termos de pessoas, né, tenha mais pessoas frequentando e mais modalidades. Eu sei que você é assessor do Fauás, vereador Fauás, nobre Fauás, e eu vi que a Taça das Favelas não pode mais soltar fogos, né? Que é uma lei municipal do vereador. Que é um orgulho para a gente, né? Uma lei do vereador em Jundiaí. E o ano passado a gente já esteve visitando e até agradeço a organização da Taça das Favelas, que eles têm... O Festa, Eduardo Festa sensacional na organização. E já o ano passado ele fez uma campanha muito legal para não ter rojão, nós fomos e as comunidades também abraçaram. E esse ano está no regulamento da Taça das Favelas, né, a proibição dos fogos com estampido, né, só não pode o fogos que faz barulho, o fogos aquele que só sai a fumaça lá e tudo mais, as luzes, esse é permitido, mas o Festa gentilmente colocou no regulamento também da Taça das Favelas, então foi maravilhoso. Acho que as pessoas cada vez mais têm a consciência, né, do porquê. Do porquê isso aí, do porquê da proibição. Por que não pode? O que afeta? Afeta, né? A princípio as pessoas achavam que era só os animais que eram os mais atingidos. É claro, muitas pessoas tinham pets em casa, mas as pessoas com autismo, idosos, enfim, a comunidade em geral sofre muito com o estampido, né? Então a gente vem batalhando muito, a gente fica muito orgulhoso da conscientização também da população. Então hoje em alguns eventos, infelizmente, ainda soltam e a própria comunidade já cobra um pouco. Já manda mensagem, o pessoal está soltando aqui, já cobra quem está soltando. Enfim, então eu acho que só vem crescendo a conscientização da população, o poder público também vem abraçando a ideia, enfim, então eu acho que foi um projeto muito legal aí do vereador. E assim, você junto com o Instituto vai montar sua escola ou vai montar um projeto? Eu espero agora montar através do Instituto, né? Se tudo correr bem, eu gostaria de vincular, né, a minha escola vai ter uma turminha ao Instituto, né? Depois, assim, pretendo começar mesmo como um projeto social, se correr tudo bem, e futuramente, sei lá, né? Depois a gente vê quem sabe o projeto não ganha corpo, estrutura maior, e a gente pensar em projetos de lei de incentivo, enfim. Porque assim, depois a gente é muito grande, né? Precisa de pessoas como vocês, né?
para pensar nesse lado, porque assim, o poder público fica meio Deus dará aí, não dá tempo de abraçar todo mundo, né? Não dá, né? Enfim, a gente sabe a dificuldade, né? Muita assim, coisa. falando especificamente de uma cidade como Jundiaí, que atende muito bem, né, a população, os centros esportivos inúmeros, com muitas atividades. E são quadras boas. Aulas, quadras boas, material excelente de primeira, professores maravilhosos. Então, é uma rede que conta com professores bons. Então, assim, a gente está falando de um local, mas, de qualquer maneira, a cidade cresceu muito. Eu acho que tem espaço para outros projetos, né? E pretendo, aí, da minha pequena maneira, contribuir na vida de algumas pessoas. Mas você quer pegar com as crianças, você não quer terceira idade. Você quer terceira idade? Cara, eu gosto também da adolescente, adulto. Eu tenho esse lado dos jovens senhores. Né? Mas adoro as crianças, né? As crianças são particularmente... Que te realiza. Um projeto, são projetos que te realizam, essa acho que é a palavra, né? Você se sente... E as crianças têm o lado, né? Do lado educacional, né? Que daí você vê, às vezes, eles não só na parte técnica, tática, né? Mas vê como eles se comportam fora das quadras, o companheirismo, como eles criam vínculos de amizade. E eu acho que o esporte tem esse lado maravilhoso. Então, as crianças, né, acabam trazendo isso à tona. Você é um formador também. Eu já vi jovens, né, atletas, né, que passaram em suas mãos, jogaram junto, você formou, né? Sim, mas assim, eu brinco que Jundiaí é uma região de profissionais, falo especificamente do futsal, tá? Que eu tenho muito carinho, muito conhecimento. Jundiaí é uma cidade que tem profissionais de altíssima qualidade. Então, eu brinco que a gente se reveza na formação, né? Então, às vezes, um aluno está com a gente um ano, passa por outro, e eles vão crescendo, amadurecendo, acho que pegando um pouco de cada um. E eu acho que Jundiaí é uma região rica, em termos de futsal, eu acho que nós somos... Teve um cara lá no começo de Regis, né? Maravilhosamente... Começou tudo isso. O Regis começou, o Maia, que está até hoje... né? O Regis até tem um carinho muito grande, é meu amigo pessoal, é um cara que me ajudou na formação como ser mesmo, né? E me proporcionou ser o atleta que eu fui, né? Enfim, eu brinco que eu joguei com treinadores de alto nível, em times que brigavam a nível europeu, né? Eu sou naturalizado italiano, joguei pela seleção da Itália por alguns anos, contra o Brasil, inclusive. E o Regis me deu uma base, cara, que eu levei para a vida toda, assim. Então, eu cheguei muito bem formado, né, na parte adulta, eu cheguei muito bem formado graças a ele, né? Você acredita que o esporte vai transformar pessoas? Muito, muito. Eu acredito muito na formação educacional do esporte, tá, Dani? Eu acho que o esporte, ele te ajuda em N fatores, em companheirismo, hierarquia, o respeito, regras, enfim. Então, eu acredito no esporte... Na questão da saúde. Na questão da saúde, eu acho que a prevenção, né? Hoje a gente investe muito pouco em esporte, até você pensar em prevenção, né? A gente investe muito mais em remédio do que na prevenção, né? Através do esporte, enfim. Eu acho que a gente tem muito que evoluir nesse sentido, mas o esporte, eu acho que quando a gente enxergar ele de maneira diferente, eu acho que a gente vai economizar muito com a saúde, muito com a educação, né? Enfim, então eu acredito muito no... Eu acho que falta um pouco esse olhar, né, para o esporte, porque muito pouco se fala sobre isso. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Contrariamente até, né? Você pensar que a carga horária da educação física diminuiu nas escolas. A gente está cada vez com menos tempo em escolinhas. Tendo menos escolas de qualquer modalidade, temos menos competições. Tendo menos competições, as crianças aprendem menos. Eu acho que o esporte tem esse lado também do aprender, ganhar e perder, que é uma coisa que a vida não tem como a gente fugir disso daí, né? Então, porque a vida, nós vamos ter que ganhar, vamos ter que perder. Então, todo mundo vai perder um emprego, todo mundo vai perder uma namorada, um namorado. Uma partida. Perder um gol, né? E eu acho que o esporte traz muito essa aí da frustração, você aprender a conviver com aquilo, porque o esporte todo dia é um novo dia, né? Então, você perde um jogo hoje, amanhã você treina para o recomeço, né? Que semana que vem tem jogo de novo. Então, eu acho que ele tem esse lado emocional também, que eu acho que ele ensina muito para a vida mesmo. Entendi. Ô, Júlia, eu vou encerrar por aqui. Eu já vou deixar o convite. Eu quero que você reporte com Gláucia, com o Miguel, para eles virem participar, porque eu acho que o Instituto tem que ter visibilidade.
Que assim, e agradeço você estar falando dele, assim, é um carinho que você tem em ajudar, né? Cara, eu ficarei feliz se o Miguel e a Glaucia estiverem por aqui. Eu acho que eles são pessoas que têm muito a enriquecer na fala, são pessoas que se dedicam muito às pessoas. Isso eu acho que é um gesto nobre, né? Se dedicar a outras pessoas. Então, eu espero poder contribuir da minha pequena forma ali, mas ajudar o Instituto como eu puder, né? Espero que os projetos também cresçam lá. E te agradeço também, né, Dani? A oportunidade, a visibilidade para as pessoas. O Dani, para quem não sabe, né, nós somos amigos de longa data. Não vamos falar a idade, né, Dani? Mas a gente se conhece de infância também. E eu acho que esse vínculo de amizades também, eu acho que se perdeu um pouco ao passar dos anos. Eu acho que as pessoas criam menos relações. E eu sou grato, né, quando você até perguntou, quando eu parei de jogar, todas as portas que me foram abertas quando eu retornei, porque eu morei 11 anos, né, fora do país, então 11 anos não é 11 dias, né? É um tempo razoável. As portas que foram abertas foram sempre por amigos, né? Então eu acho que eu sou grato. Eu acho que a coisa mais legal que o esporte me trouxe, eu até brinco, né, nem foram os títulos, nem financeiro, foram os amigos e foram sempre eles que me abriram portas. Até hoje eu acredito muito na relação de amizade, elas criam vínculos, esse bate-papo gostoso aqui. Eu falo que nem é uma entrevista, né? É um bate-papo de amigo. Com certeza. Então eu sou muito grato às amizades que a vida me deu, através do esporte, através da escola. Você é um cara do bem também, né, Júlio? Mereceu também tudo assim. Sei. Eu espero que sim. Não, é difícil a gente falar. Eu sou muito grato, cara, tenho uma rede de amigos maravilhosos. Eu brinco que pessoas boas atraem pessoas boas. Então eu prezo por isso, tento ao máximo permanecer, ser o máximo do bem que eu consigo, né? É difícil a gente julgar o que é bem e o que não é, porque às vezes o que é bom para um não é bom para outro, mas eu tenho tido bons amigos, bons sorrisos, bons choros também, né? Porque a gente quando é amigo chora junto também. Então agradeço de coração, Dani. Viu, você que segue, continua compartilhando, para trazer caras legais que nos ajudam para conversar com a gente aqui. Obrigado, Dani. Um abraço, viu? Muito obrigado. Sucesso. Para nós.